Hoje nós vamos encerrar essa série no livro de Jonas e estava olhando as notações no nosso guia de pregação. Esse é o último sermão, é a última mensagem do guia de pregações da minha parte, então acabou. Se você não sabe e não tem um guia de pregações, eu realmente lamento. Eu tenho mais um aqui, mas acabou já há um mês atrás. O do ano que vem já está pronto e nós vamos mandar imprimir 3.000 cópias talvez para divulgar mais. Acabou antes da hora, mas aqui está o guia de pregações e hoje na página 111, se você não tem com você, depois você pode olhar em casa algumas perguntas que dirigem a nossa compreensão e o estudo da mensagem de hoje. Então Jonas no capítulo 4 é a última mensagem, é também o último capítulo do livro de Jonas. Diz assim a palavra do Senhor: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? E então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. E quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. E então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável a sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer? Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você acha que você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abra nossos olhos e ajuda-nos a entender a Tua palavra. Precisamos disso. Sem isso, ó Deus, não temos como ler, entender e aplicar esta palavra em nosso coração. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa agora também nos trazer compreensão. Oramos isso e o pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o modo como o livro de Jonas encerra é estranho, porque ele encerra com uma pergunta importante que não é respondida. Deus encerra a cena perguntando a Jonas se a ira dele era realmente razoável e se a compaixão que Deus estava demonstrando pela cidade de Nínive era razoável, e essa pergunta não é respondida. Então nós não ficamos sabendo, por exemplo, o que aconteceu com Jonas, se ele entendeu os motivos de Deus, se ele
abandonou a sua indignação por causa da planta e a sua indiferença em relação à cidade de Nínive? Nós não sabemos nada disso. Então, o modo como o livro de Jonas termina é uma boa evidência para pensarmos de que o livro não é sobre evangelização. O livro não é sobre como os ninivitas se arrependeram. O livro não é sobre um profeta indo para outras nações anunciar o evangelho, porque nós já vimos que não era o evangelho, era uma condenação contra a cidade de Nínive. Então, o modo como o livro de Jonas encerra é determinante para nós entendermos qual é a mensagem do livro, qual é a finalidade do livro. Veja, algumas coisas que não são a finalidade do livro. Por exemplo, nós não podemos dizer que Jonas entendeu os motivos que Deus tinha para fazer o que fez. A gente não pode dizer isso. O livro não nos fala sobre isso. O livro não nos dá margem para pensar que Jonas entendeu. Muito pelo contrário, dá margem para pensar que ele ficou do mesmo jeito. Outra coisa, não temos como dizer, por exemplo, que Jonas foi castigado por Deus por causa da sua reação que ele teve em relação ao que Deus fez. Também nós não sabemos disso. Se Deus puniu Jonas por ser alguém que não entendeu com bons olhos a compaixão de Deus. O livro não fala sobre isso. Outra coisa, nós também não podemos dizer que Nínive se tornou uma cidade temente a Deus a partir daquele momento. Também não podemos dizer. A Bíblia não fala nada sobre isso. O que nós sabemos, inclusive, é que alguns séculos depois, essa mesma cidade, ou o Império Assírio, iria invadir e destruir a cidade de Samaria, o Reino do Norte. Então, aparentemente, as gerações posteriores não continuaram temente a Deus. Outra coisa que nós não podemos dizer é que o Império Assírio, em geral, se tornou um império que mudou a atitude em relação às pessoas que eles conquistavam. Também não podemos dizer isso. Eu já falei aqui em mensagens anteriores que Nínive não era a única capital do Império Assírio. Tinham 3. Nínive é uma delas. Tinha Nínive, tinha Cala e tinha Assur. São 3 cidades que o Império Assírio utilizava e era um mecanismo de defesa. Ninguém nunca sabia onde estava o imperador. Se eles atacassem uma cidade e o imperador, achando que o imperador estava ali, eles poderiam destruir e não acabar com o império. O que aconteceu historicamente, depois vocês podem pesquisar aí, uma excelente pesquisa hoje à tarde, né? A grande batalha de Carquemes, hoje na Casemira, mas em 605. Aliás, no dia 12 de outubro de 605. É uma boa data para você comemorar o dia que a Assíria caiu. 12 de outubro de 605, eles invadiram a cidade de Nínive, derrubaram-na, mas o rei não estava lá. Então, o Império Assírio continuou ainda por alguns anos, exatamente cumprindo a estratégia que havia sido dita. O ponto de partida, então, meus irmãos, para o que nós queremos concluir nesse livro, tem a ver com 3 cenários, então. Primeiro, que o povo de Nínive, de fato, se arrependeu. Isso o livro diz. Então, se você acredita ou não, se você gosta disso ou não, como Jonas não gostou, não faz diferença. O livro diz que o povo se arrependeu. Reverendo, mas será que o arrependimento foi genuíno? Olha, a Bíblia diz que Deus viu que os ninivitas se arrependeram. E por causa disso, ele voltou atrás. Olha, irmão, se Deus viu e ele decidiu voltar atrás, o que eu acho não é mais importante, porque a avaliação feita, a perícia feita, foi pelo próprio Deus. Então, quem somos nós para dizer que o arrependimento foi falso, foi um arrependimento fabricado? Nós não sabemos disso. O que nós sabemos é que Deus viu que os ninivitas tinham se arrependido. Tá? Então, isso o livro diz. Segunda coisa, o livro também diz que Deus, não somente os ninivitas se arrependeram, mas Deus também se arrependeu. Como a palavra se arrepender não cabe muito bem para Deus, algumas traduções colocam, ele voltou atrás. Ele disse que iria destruir a cidade e não destruiu mais.
E em terceiro lugar, Jonas também se arrepende de ter anunciado aquela mensagem para Nínive, porque ele sabia que Deus iria mudar de ideia. Olha, irmãos, como eu já disse em outras mensagens, essa é uma falsa segurança que nós temos. Porque você chegar para Deus e falar, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia. Olha, irmãos, a gente saber o que Deus vai fazer é uma pretensão. Você pode imaginar. Você pode, conhecendo o Deus que você serve e adora por tanto tempo, você pode ter algumas ideias do que Ele irá fazer. Mas você deixar de fazer alguma coisa, ou você se tornar irado com Deus por causa daquilo que você sabia que Ele ia fazer, é no mínimo um ato de arrogância. Mas Jonas, então, o seu arrependimento de ter ido a Nínive é o ponto final aqui desse último capítulo. E a pergunta que eu queria então usar para a nossa mensagem hoje é exatamente essa: quais são as advertências que o arrependimento de Jonas nos faz hoje? Esse é o ponto. O último capítulo trata basicamente disso, da maneira como Jonas reagiu àquilo que aconteceu na cidade de Nínive, e mais especificamente com o modo como Deus viu o que aconteceu. Então, essa é a nossa pergunta. A primeira resposta a essa pergunta, então, qual a advertência? Eu diria que a primeira advertência é o perigo de deixar a nossa teologia, que a nossa teologia afete a nossa apreciação pelos atos de Deus. Isso é muito importante, e eu vejo, nós estávamos fazendo um levantamento estatísticos por causa de vários relatórios que estamos fazendo, e nós vimos que no ano de 2022, só no nosso YouTube da Igreja de Santo Amaro, nós tivemos 2 milhões de visitas, de visualizações. Mas quando você vai trabalhando dessas 2 milhões de visualizações, você vê que tem muita gente interessada nas discussões e em polêmicas, em coisas que às vezes nem é mais o assunto do sermão. Eu acho interessante isso. Você vê, o sermão está falando sobre um assunto A, e nas discussões, que são intermináveis, as pessoas já estão brigando uma com a outra por opiniões e por temas que nem se relacionam mais com aquilo que foi pregado. Mas isso me faz lembrar um pouco disso, irmãos. Para algumas pessoas, o modo como a teologia, e aqui por teologia eu quero dizer o conhecimento que Jonas acumulava a respeito de Deus, de quem Ele é, o que Ele faz e por que Ele faz as coisas que Ele faz. Então, esse conhecimento acabou causando em Jonas uma antipatia em relação aos atos de Deus. Eu estava ouvindo, a minha esposa me mandou uma mensagem interessante sobre uma reportagem sobre o cantor Bono. Bono é um cantor do U2, é um grupo americano. E quem não sabe quem é Bono, depois digita aí, Bono não é uma bolacha, é um cantor muito famoso. Mas o Bono, numa entrevista, ele disse que foi muito impactado pela primeira vez com a Bíblia por meio de uma paráfrase, nem é uma versão da Bíblia, mas é uma paráfrase feita por aquele autor chamado Eugene Peterson, a mensagem. Então, essa paráfrase da Bíblia, o Bono, não sei como, ele teve acesso a essa paráfrase, e depois ele ficou interessado em conhecer o Eugene Peterson. E então, na conversa, Eugene Peterson foi solicitado, tem uma vaga na agenda? Ele falou, não tem não. E as pessoas, como assim, você não tem uma vaga para Bono na sua agenda? E ele disse, quem é Bono? Eu não sei nem quem é Bono, né? Eugene Peterson já está nos seus 80 e poucos anos, né? Ele não tinha a menor ideia de quem era Bono. Mas uma coisa, ouvindo a entrevista, eu fiquei pensando, independente, irmãos, eu não estou aqui recomendando a versão da mensagem e nem avaliando o tipo de se houve ou não conversão em Bono e nem a teologia de Eugene Peterson. Eu estou apenas dizendo que
o modo como às vezes a teologia, aquilo que nós aprendemos de Deus na igreja, pode em alguns causar um separacionismo. Nós nos tornamos pessoas cada vez mais antipáticas àquelas que não conhecem e que ainda não têm conhecimento, o básico da igreja, ou de Cristo, ou de Deus. E isso é um perigo, porque nós aprendemos o que aprendemos, nós ouvimos as coisas que nós ouvimos aqui, com o objetivo de traduzir isso em mensagem que seja clara e perceptível aos que estão ao nosso redor. A pergunta é, como é que Jonas se tornou um profeta tão antipático assim? O que aconteceu com ele? Eu tenho uma teoria. E a teoria é, ele conhecia a respeito de Deus, mas o conhecimento que ele teve a respeito de Deus foi um conhecimento que resultou nessa atitude dele. Veja só, por exemplo, Êxodo no capítulo 34, Deus fala realmente que ele era um Deus compassivo. Ele diz, o Senhor, o próprio Deus falando, né? É a primeira revelação que Deus faz, como dizendo qual é o perfil de Deus. Então isso está lá no Monte Sinai. Deus diz a Moisés que ele era um Senhor, Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Tá vendo? Deus falou isso. Então a teologia de Jonas fez uso de coisas que de fato Deus falou. Mas Deus falou também nessa mesma passagem que ele visita, ainda que ele não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração. Então, o que é que Jonas faz com isso? Ele pega essa informação e mais adiante, eu não sei quantos sabem, mas Jonas teve outras missões na Bíblia. Vocês sabiam disso? A situação lá com o grande peixe, Nínive, não é a única atuação de Jonas. Veja, por exemplo, no 2º livro dos Reis, no capítulo 14, há uma outra ocasião, quando Jonas também foi convocado por Deus para uma missão. E aí você começa a entender por que Jonas se tornou uma pessoa antipática com aqueles que não eram tementes a Deus. Porque parece que Deus fazia questão de usá-lo só em situações que ninguém mais queria que aquele que receberia a mensagem fosse beneficiado. Veja o caso aqui. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria, e ele reinou 40 anos. E aí vem o resumo da vida de Jeroboão. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. E por causa desse rei, é dito que Deus restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo, quem? Jonas. Irmão, veja, Jonas tem que ir para um rei que fez o que era mal perante o Senhor, que fez o povo pecar como seus pais fizeram, e ele tem que ir e dizer para esse rei e anunciar que Deus irá fazer esse reino prosperar. A gente não sabe se Jonas, nessa tentativa, ele tentou ir para o Egito, tentou ir para a Babilônia, em lugar de ir para Israel, mas ele estava em casa aqui. Então, essa situação, e nesse caso aqui, é dito que Deus queria fazer isso, porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. Olha só, meus irmãos. Mas, reverendo, e o pecado que o rei fez o povo cair? Olha, irmãos, às vezes nós estamos mais interessados em ver o sangue descer, e Deus está interessado em ver as pessoas que seguem sem guias,
seguem sem pessoas, como diz o texto aqui, nem escravo, nem livre, nem quem pudesse socorrer a Israel. Quando você andar pelas ruas de São Paulo, nas aglomerações dos meios de transporte, nas 25 de março da vida, olha para esse mundo, para esse mar de pessoas, tenha compaixão. São pessoas vivendo, comprando, vendendo, fazendo coisas sem quase nenhuma realidade, motivação genuína na vida. Então, compaixão é uma atitude que deveria nos acometer. Então, Jonas, sabendo daquilo que ele conhecia de Deus, passando por essas experiências que ele acabou de passar no livro de Reis, e também, em Jeremias, no capítulo 18, eu já li esse texto aqui, mas Deus já havia falado antes de Jonas a respeito de quando ele diz alguma coisa. Então, Jeremias 18 diz que no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, o que vai acontecer? Eu também mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. Não, mas aí, reverendo, aí não é certo. Aí não é certo. Porque ou Deus fala o que ele vai fazer e faz, ou então ele não fala nada. E é esse o ponto, irmãos. Nós como mensageiros, nós como embaixadores, não cabe-nos julgar a reação do Deus que nos envia. Mas é bom que a gente saiba que o nosso Deus é compassivo. Ele é compassivo. E é isso que às vezes eu sinto falta quando eu leio as intermináveis discussões no YouTube e nas outras mídias sociais. É falta de compaixão, é pessoas querendo ver o circo pegar fogo, é pessoas querendo jogar lenha na fogueira para que aquilo se torne mais alvoroçado. E para o algoritmo do YouTube, beleza, isso aí gera mais visibilidade. Mas Deus não precisa de visibilidade, Deus é um Deus compassivo. Então, diante disso, a somatória disso tudo é que levou o nosso Jonas a dizer o que está na sua Bíblia agora, no capítulo 4, e ele então ora ao Senhor e diz: não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Capítulo 4, versículo 2. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Então essa é a reação do servo do Senhor, um profeta aparentemente muito bem instruído. Ele conhecia aquilo que Deus fazia e quem ele era, mas ele era uma pessoa que a teologia dele havia afetado a apreciação pelos atos de Deus. Irmãos, nós somos uma igreja reformada, nós somos uma igreja que segue uma tradição reformada, nós temos uma linha, nós cuidamos da nossa teologia, nós nos esforçamos para falar aquilo que é alinhado com as Escrituras. Mas se isso está fazendo que você crie uma antipatia por quem não é reformado, por quem não gosta da Bíblia, por quem ou sequer conhece a Bíblia, ou um colega seu de trabalho do lado da sua escrivaninha, que fala palavrões, ou que não gosta de igreja, ou que curte alguma coisa, isso te cria um bloqueio para você compartilhar de Cristo para pessoas assim. Essa teologia sua, ela é falsa, porque nós precisamos permitir que o conhecimento de Deus nos motive a ter compaixão pelo mundo, entender que eles precisam do Evangelho, e é essa a razão porque Deus revelou aquilo que Ele é. Às vezes, quando a gente conhece demais detalhes sobre as pessoas, a gente acaba usando aquelas informações privilegiadas para fazer coisas que a pessoa mesmo que disse não tem tanto interesse.
Esses dias eu vi, e eu até comentei com ele, o Nicodemos foi tomar um banho no mar, no Mar Morto, e ele saiu do mar sem camisa, assim, nossa, meu, o que falaram disso? Então, a maneira como as pessoas reagem a detalhes da vida de algumas pessoas é impressionante. O modo como as pessoas são levadas a criar uma antipatia por aqueles que não caminham na mesma direção que nós caminhamos. Agora, irmãos, entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou minimizando que nós devamos abrir mão dos nossos limites, das nossas fronteiras e do nosso cuidado com a teologia que nós conhecemos, ensinamos e vivemos aqui. Não é isso. A minha advertência é: não deixe que a sua teologia afete a sua apreciação por aquilo que Deus está fazendo. Se isso está afetando a sua apreciação, você olhar com bons olhos. Se um relato como esse, por exemplo, que eu acabei de falar, que o Bono se interessou pela Bíblia, a paráfrase, a mensagem, mas o Bono, ou seja, ele também é militante de várias coisas, causas aí que eu não quero nem saber. E outra coisa, essa tradução aí, nem a tradução, tem muita coisa errada. Meus irmãos, temos que ver pelo menos o lado bom. Alguém está se interessando por alguma coisa relacionada a Bíblia. Pode ser o primeiro passo. Eu não estou dizendo que Bono foi para o céu porque ele leu a paráfrase da mensagem, mas estou dizendo que nós precisamos desenvolver essa apreciação. E se a nossa teologia, se as pregações de Santo Amaro estão levando você a se tornar uma pessoa antipática em relação aos que ainda não caminham conosco, tem alguma coisa errada. Ou com nós que pregamos, ou com vocês que estão ouvindo, mas tem alguma coisa errada. Então, essa é a primeira advertência. Segunda advertência: o perigo de se alegrar demais com as coisas pequenas e passageiras. Vocês já conhecem, já ouviram a história, mas é impressionante que Jonas, ao ouvir e ter conhecimento do que aconteceu, a primeira coisa que ele faz, versículo 5, vocês viram aí? Olhem na sua Bíblia, se você tiver uma caneta, sublinhe isso. Olha o momento que Jonas sai da cidade. Versículo 5, é aí, depois dele ter dito já que ele sabia que Deus faria, é nesse momento que ele sai da cidade e vai lá para fora. Por que isso é importante? Porque a missão de Jonas, como vocês sabem, era passar 3 dias na cidade. Era o tempo para percorrê-la. O relato diz que ele passou 1 dia. E por que ele saiu da cidade? Porque em 1 dia de anúncio começou a acontecer a transformação que Jonas, peraí, tem mais coisa, não se arrependa não, gente, peraí, vocês não podem se arrepender. Isso aqui não é nem mensagem convocando para arrependimento, eu estou dizendo que vocês vão ser destruídos. Não cabe arrependimento não. Seria quase como uma pessoa sentada na cadeira elétrica, está vindo lá as pessoas responsáveis para aplicar a descarga elétrica e o condenado, não, eu me arrependo. Não, já passou da hora de arrepender. Sentar-se na cadeira elétrica já diz que você passou o tempo de arrependimento. Então, Jonas, ao começar a ver o povo se arrependendo, e diz a Bíblia que o rei de Nínive pediu até que os animais, porque se tinha cachorro, naquela época não tinha muito pet, mas eles vestiram as vacas de pano de saco, os bois, as ovelhas, todo mundo. Eu não sei o que a vaca ia contribuir, né, no arrependimento, mas seja lá qual foi a intenção, eles vestiram todos o rei, os seus servos e os súditos, e Jonas, ao ver isso, ele simplesmente interrompe a sua missão e sai da cidade. Eu acho interessante isso, irmãos, porque esse é o motivo que gera, né, exatamente a indignação em Jonas. Eu estou trabalhando aqui e Deus está contra mim. Ele me pediu para vir aqui, anunciar um castigo, e agora ele mesmo vem por trás e está sabotando
o projeto que ele anunciou. Então, o perigo de alegrar demais com coisas pequenas precisa ser olhado dessa perspectiva. E Jonas, então, ele se assenta no barranco ali, na saída de Nínive. Ele constrói uma cabaninha para ele. Ele já estava na sombra, mas Deus dá um acréscimo. Ele faz crescer ainda uma planta sobre a cabeça de Jonas. É um alívio adicional. E aí, Jonas se alegra. Pela primeira vez no texto todo do livro de Jonas, você vê um relato dizendo que Jonas se alegrou muito com alguma coisa. Aquela pequena plantinha, não sabemos que plantinha é, devia ser uma erva muito frágil. Isso, irmãos, me faz pensar em coisas que, mais uma vez, quando nós que trabalhamos em diversos cenários, aqui na igreja, eu trabalho também no Mackenzie e no JMC, a gente vive com muitas discussões com alunos, as pessoas perguntam muitas coisas, e o que eu tenho observado é exatamente isso, como as pessoas se apegam e se empolgam com detalhes que são pequenos. Uma ocasião, estávamos numa conferência em Belém. Era um encontro de fé reformada, de alguma sorte, e já era um domingo, já tinha encerrado as palestras e alguém lembrou-se Não, aguarde, não pode encerrar, que tem uma caixa de perguntas. Nós estamos colecionando as perguntas já faz 6 meses, sabendo que viria naquele dia professores do Jumper para... Nossa, já era quase 1 hora, não tínhamos almoçado ainda. A hora que abrimos aquela caixa, meus irmãos, tinha 400 perguntas. E aí, estávamos ali, algumas pessoas, e pegou um montinho para cada um. A hora que eu abri, são perguntas que ainda não foram respondidas nos últimos 500 anos. Eles queriam que nós respondêssemos ali, antes do almoço. Não vai acontecer. E outra coisa, qual é a relevância? E você via que eram perguntas simplesmente para preencher o tempo, são perguntas que são coisas pequenas e passageiras. Nós precisamos, como igreja, nos cuidar, preparar e não deixar que nós nos alegremos demais com coisas pequenas. Deus faz coisas grandes. Deus faz coisas que são muito maiores do que a nossa realidade. Um lembrete agora, no período do Natal, lembre-se que quando Cristo nasceu, houve uma estrela que indicou, que sinalizou a chegada do Messias. Isso coloca o Natal numa perspectiva cósmica. Não era um evento só ali em Belém, não era um evento só ali na região de Israel, era um evento visto e celebrado de uma perspectiva cósmica. Uma estrela estava organizada e apontando e indicando o momento que o Messias nasceu. Em terceiro e último lugar, arrependimento de Jonas nos alerta do perigo de deixar que a nossa teologia consumir o nosso sentimento de compaixão pelas pessoas e também pela criação. Você viu que é uma pergunta no versículo 9 que aparece, Deus pergunta se a ira de Jonas era razoável. Tá? Essa expressão aqui, razoável, ela é uma expressão forte. Deus já havia perguntado a Jonas isso no início, ele não respondeu. Agora ele responde, e responde zangado. Você se lembra disso? Lá no início, quando Jonas disse que ele preferia morrer a ver o povo de Nínive arrependido, e Deus pergunta, você acha que é razoável essa sua ira? Ele ficou quieto. Agora, Deus pergunta de novo, Jonas, é razoável a sua ira por causa dessa planta? Ele respondeu na lata, não só é razoável como eu preferia morrer. Então era razoável, na razão de Jonas, aquilo era uma justificativa importante. E aí, irmãos, o texto conclui na pergunta famosa que vai do versículos 10 e 11, que Deus, em outras palavras, vai perguntar para Jonas se é razoável a minha compaixão. Então, se você acha que a sua ira
é tão razoável assim. E o que você acha, Jonas, da minha compaixão? Você acha que ela é fora de medida? Você acha que o que eu fiz não é razoável? Se a nossa teologia está, irmãos, consumindo o nosso sentimento de compaixão pelas pessoas e pela criação, Deus menciona, né, que havia 120 mil pessoas e mais animais naquela cidade. Ele menciona os animais por causa do rei ter mandado vestir os animais com roupa de arrependimento. Como está a sua compaixão? Como está a sua compaixão? Nós mandamos imprimir, como vocês sabem, né, aqueles cartões de Natal, 2.000, já acabaram. Tem alguns ali, se você não conseguiu, agora tem gente que pegou 20. Agora, quem pegou 20, agora venda por R$10, né? Não, estou brincando. Mas faça valer, irmãos. Pegue um cartão desse e dê para uma pessoa que você trabalha com ela há 10 anos e ela não sabe ainda que você é uma pessoa temente a Deus. Faça isso. Tenha compaixão das pessoas. Conclusão. Irmãos, nós somos hoje os ninivitas. Nós não somos o povo de Israel, não. Tem algum israelita aqui? Tem algum israelense? E mesmo que tivesse alguém aqui que tenha nascido em Israel, isso aqui está acontecendo com o povo do Antigo Testamento. É outra coisa. Então, se o nosso Senhor fosse como Jonas, nós estaríamos ainda vivendo na rebeldia e sendo castigados por Deus. A compaixão por si só, ela não é uma coisa justa. Você já pensou nisso? A compaixão por si só não é uma coisa justa, porque ela pressupõe que alguém que merecia ser castigado, não foi castigado. E mais, de pessoas que deveriam aplicar o castigo, desistiram de aplicar. Então está todo mundo torcendo para ver aquele que merece ser castigado, na hora H, a pessoa queria aplicar a disciplina, eu não vou fazer mais isso. Mas isso não é tudo, irmãos. A compaixão aparenta ser mais injusta quando aquele que deveria aplicar o castigo aceita castigar outra pessoa no lugar daqueles que mereciam o castigo. Aí a misericórdia, a compaixão fica pior ainda. Mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Se Deus não tivesse compaixão de nós, se Ele não tivesse aceitado a oferta substitutiva do seu Filho Jesus em nosso lugar, nós estaríamos hoje na situação que Nínive estaria se Deus não tivesse compaixão dela. Todos estaríamos perdidos. Que Deus possa, irmãos, nesse final de ano, nos fazer homens e mulheres com um senso de compaixão incontrolável pelas pessoas que estão ao nosso redor. Você não é responsável por converter ninguém, mas você é responsável por dar a alguém a mensagem de esperança, por meio da qual Deus pode fazer coisas grandiosas e inimagináveis.